Escuta Ciência. Olá, eu sou Letícia Sarturi e esse é o Escuta Ciência, hoje sendo gravado de uma forma um pouco diferente, de maneira assíncrona. Eu e o Júlio vamos gravar então em áudios do WhatsApp para a gente poder aí conciliar os horários dessa vida tão corrida. E o tema de hoje não poderia ser diferente. Nós acordamos hoje, nós fomos surpreendidos com a Polícia Federal falando que está investigando o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, por possíveis fraudes no cartão de vacinação dele e de familiares. E a partir dessa notícia, a gente quer aí falar de um tema bem importante, que é o tema do movimento antivacina. Mas com uma novidade também, porque esse episódio não está sendo gravado somente comigo e com o Júlio. E aí o Júlio vai falar para vocês aí qual a novidade desse episódio. É isso aí, Letícia. Nós temos visto há algum tempo no Brasil a queda da cobertura vacinal, tanto em adultos quanto em crianças. A associação, ou a alegação da associação, melhor dizendo, das vacinas com autismo, que a gente sabe que é mentira. A associação com efeitos adversos, que apesar de existir, não existe na gravidade e frequência que algumas pessoas espalham. Isso faz com que seja muito importante a gente ter fontes de qualidade dessas informações sobre a vacina e sobre quaisquer outras intervenções, mas que a gente também combata esse grupo tão organizado e cheio de interesse que tenta desmotivar as pessoas a se vacinarem, né? Inclusive tem alguns colegas, aproveitar aqui para mandar um abraço para os colegas do podcast Ciência Suja, que fizeram um bom trabalho investigativo mostrando como vários dos grupos que discutem mensagens anti-vacina também discutem mensagens de golpismo, mensagens que associam a pautas da extrema-direita, com coisas que são muito preocupantes, porque muitas vezes as pessoas se convencem não só do risco inexistente das vacinas, pelo menos nessa dimensão que eles tentam passar, mas também se convencem de outras ideias completamente estapafúrdias e que podem ser muito perigosas, tanto para a nossa vida em sociedade, quanto para a nossa democracia. Pois é, Júlio. Aqui no Brasil, a gente tem visto o crescimento do movimento antivacina. O que antes a gente pensava que era apenas uma hesitação vacinal, um certo medo da vacina, especialmente das vacinas de Covid, devido às novas tecnologias, né? Porque afinal a gente teve, vamos dizer assim, a inauguração dessas tecnologias, como a tecnologia de RNA, né, da Pfizer, com a Covid, com as vacinas de Covid. Então, diante disso, é normal que as pessoas tenham alguma hesitação vacinal e um medo do que é novo. Porém, a gente viu que recentemente, de acordo com os dados de cobertura vacinal no Brasil e com o fato, por exemplo, do Brasil estar aí entre os piores países de cobertura vacinal na América Latina, que está atrás só da Venezuela, segundo dados recentes, a gente tem um risco, um medo muito grande de como esse movimento antivacina está crescendo no Brasil e tem facilitado, de alguma forma, o movimento de extrema direita também, né? Esse extremismo político está relacionado também ao próprio movimento antivacina. De certa forma, né, o movimento antivacina se relaciona com o movimento de extrema direita, com esse extremismo político que também influencia em outros setores da nossa sociedade, inclusive na saúde pública. O que nós temos visto no Brasil, e nós vimos durante toda a pandemia, é alguns grupos de médicos que se autodenominavam cientistas por serem médicos, e isso é importante a gente deixar claro para os nossos ouvintes, que nem todo médico é cientista. Ser cientista exige sim uma formação científica, exige que se tenha um preparo para isso e saiba fazer ciência. Fazer ciência não é algo tão simples quanto parece, né? Não é como cozinhar, não é como escrever a redação Minhas Férias na Escola, não é isso que é fazer ciência. Fazer ciência vai além disso, fazer ciência
faz com que você tenha que ter um preparo intelectual, mas um preparo de formação mesmo. E fazer ciência depende de você entender como se dá um método científico e aplicar o método científico. O que muitos desses médicos que não eram cientistas não sabiam, não conheciam de fato o método científico. E aí, nessa situação brasileira que nós tivemos aí de médicos anti-vacina, querendo se denominar cientistas, nessa situação a gente viu então o crescimento do movimento anti-vacina. E o problema é muito grande. Esses grupos são grupos muito bem articulados, são grupos que têm financiamento que a gente não sabe nem se tem financiamento público. A gente sabe que eles têm financiamento, por exemplo, para impulsionar fake news na internet. E isso, lógico, as plataformas, as big techs, enquanto não tem regulamentação das redes, elas não têm nenhuma responsabilidade por isso. Pagou, elas impulsionam mesmo. Pagou bem, tá lá, fake news virando notícia, modulando a nossa realidade. E aí eu pergunto para vocês, ouvintes. Os ouvintes vão participar desse episódio, gente. Olha só que legal. Essa é a principal novidade do episódio. Os ouvintes vão participar, os ouvintes apoiadores, tá? Esses ouvintes apoiadores, né? Não sei quantos vão poder participar, porque nós estamos gravando de maneira assíncrona, como eu falei anteriormente. E como vocês podem ouvir, o som de fundo, eu estou no trânsito de São Paulo gravando. Isso tudo porque a vida foi muito corrida essa semana. Olha aí o Waze, mudando minha rota, assim, repentinamente. E eu quero perguntar aí para os nossos ouvintes, Júlio, qual será a opinião deles sobre essa ligação de extrema-direita com o movimento anti-vacina, sobre a cobertura vacinal está caindo no Brasil, qual o papel da política nessa queda da cobertura vacinal. O que vocês acham? Ciência e política têm relação? Ciência e política têm que conversar? De que forma que ciência e política conversam? Vamos falar então desse tema? Aí, ouvintes. Olha só que legal, Júlia. A gente teve a participação do Marison, o nosso ouvinte apoiador aqui no grupo. E eu vou ler o comentário que o Marison fez a respeito desse tema que a gente está discutindo, para vocês ouvirem aí, você ouvinte de casa, ouvir e entender como está a nossa discussão aqui no nosso grupo de apoiadores, que está sendo direcionada aí para essa gravação assíncrona, né? Então, cada um pode participar em diferentes tempos. E essa gravação, então, com os apoiadores tem sido legal. O Marison mandou um comentário, então eu vou ler para vocês o comentário. Tema indispensável de ser bem tratado, ainda mais pelos neofascistas ficarem insistindo que as medidas contra o presidente foram excessivas. A campanha anticientífica contra as vacinas e em favor de remédios sem comprovação causou e causará mais mortes que qualquer outra campanha do Bolsonaro. Talvez perca apenas para a destruição dos nossos ecossistemas, que pode afetar o clima do mundo inteiro. Mesmo sem pensar apenas em mortes, teremos milhões de pessoas com sequelas sendo carregadas por parte ou toda a vida. O aumento da pobreza no geral também mata muito. Uma criança desnutrida hoje vai ser impactada por toda a vida e pode viver menos, ter vida menos produtiva. Mesmo do ponto de vista capitalista, mais estúpido é um desastre. Talvez o Bolsolão, orçamento secreto, seja um distante quarto lugar. Causou mortes e causará as mortes, pois foi dinheiro público que não foi utilizado adequadamente. Mas é algo que não precisa de tantos anos para corrigir. Não dá para ignorar o aumento da disponibilidade de armas para o crime organizado. Então, esse é o comentário do Marison, né? Isso é bem legal, falar desse tema de política relacionada à ciência. A gente já falou outras vezes, mas é sempre bom relembrar. E diante, por exemplo, da queda na cobertura vacinal que está acontecendo no Brasil, é importante a gente ressaltar o quanto a política está assim ligada à ciência, e a gente precisa
de ações, né, de políticas para promover a ciência na população e também aliar ali os conhecimentos da ciência para essas ações, para que a gente possa ter ações mais efetivas, que mudem de verdade a vida da sociedade, a vida da população de maneira geral, né? Para que a gente possa ter direitos sendo garantidos e não só isso, para que a gente possa ter um bem-estar sendo garantido por toda a população. As vacinas, elas fazem parte do nosso direito à saúde. E a gente tem o direito aqui no Brasil de tomar essas vacinas de graça. Por que será que a gente está aí deixando de tomar? Qual a relação disso, né, com a política? É isso que a gente está tentando discutir um pouco aqui. Júlio, agora eu passo a bola para você aí, pode continuar daí. Muito interessante o comentário e obrigado, Marison, por incluir a sua opinião sobre esse assunto tão importante. A gente, quando pensa nessa questão de negação da ciência, de discussão sobre o que funciona, de falsificação de documentos, tudo isso acaba casando, né, com a ideia de as pessoas se apegarem a ideias que fazem com que elas se sintam participantes de um grupo. Infelizmente, o grupo que geralmente elas se aliam a esse grupo com essas ideias tão assustadoras sobre ciência, tão assustadoras sobre igualdade, sobre uma sociedade progressista. Então acaba sendo muito, muito assustador. A gente inclusive teve notícia, né, Letícia, sobre uma possível licitação que obviamente merece investigação. Então aqui a gente está falando, né, de informações que ainda estão muito na infância dessa investigação jornalística, mas sobre um edital que teria sido dado por um dos estados, né, um dos conselhos de enfermagem dos estados no Brasil, em relação à aplicação de ozonioterapia. E aqui, obviamente, gente, a gente precisa ressaltar que quando a gente fala dessas tecnologias que estão em investigação, é importante que a gente saiba separar o que oferece evidência científica e o que precisa ser melhor estudado. Quando a gente fala da ozonioterapia, tem algumas aplicações muito limitadas em odontologia, para cauterização, para questão de limpeza de feridas e tudo mais, mas não para a aplicação que eles falam, como por exemplo injetar ozônio ou, né, introduzir ozônio por outros orifícios diversos do corpo humano para tratar doença, para tratar infecção viral, porque isso realmente não tem, primeiro, plausibilidade biológica, né? Não é assim que o ozônio funciona. Segundo, não tem evidência científica que ele possa ser uma abordagem terapêutica válida. A gente, quando diz isso, não quer fechar as portas da pesquisa. O que a gente quer dizer é as pesquisas que já foram feitas até agora não oferecem o nível de evidência para apoiar a aplicação com essa coisa tão gigante, né, tão espalhada como a gente vê em alguns casos. O que, no caso da vacina, né, que é o tema original do que a gente estava discutindo, com certeza a gente tem. A gente passou pelos ensaios clínicos, né, a gente passou pela avaliação de, primeiro, plausibilidade biológica, avaliação pré-clínica, os estudos de fase 1, fase 2, fase 3, todos eles mostraram não só que a vacina era promissora, como no final, né, quando a gente avalia a eficácia da vacina em nível populacional, a gente vê como, de fato, ela é uma ferramenta extremamente importante, muito eficaz, que reduziu rapidamente o número de mortes e que continua protegendo muitas pessoas, apesar de a gente já ter passado, né, por uma situação pior da pandemia em outros momentos. Ela ainda tem uma aplicação muito válida, porque a gente vê que o vírus continua evoluindo, continua representando um risco, né? Então, obviamente, a gente não está dizendo aqui que se o pior já passou, pelo menos o que a gente acredita que foi o pior já passou, não quer dizer que a gente tenha que abandonar essas alternativas, né, essas abordagens, né, como uso de máscara em situações que a gente tem um espalhamento maior, ou em situações de local fechado, aplicação de vacina, né, e mesmo a questão do isolamento. Se a gente apresentar, eu acho que o que a gente talvez tenha que aprender dessa pandemia, entre outras coisas, se a gente tiver com sintoma de uma infecção e a gente não quer passar para as outras pessoas, é razoável que a gente se isole.
né? E, obviamente, eu entendo que não é todo profissional que pode pedir isso para o superior, enfim. Mas se vocês puderem, até quando tiver com uma doença menos grave do que Covid, né? Uma gripe, a gente não quer passar para as pessoas. Então, se isolar é um bom jeito de evitar que isso passe para outras pessoas, se espalhe e vire um problema de saúde muito maior. Essa conversa é uma conversa muito longa, né? A gente ficaria muito tempo batendo papo, falando sobre vacinas, sobre negacionismo, sobre movimento antivacina, sobre o efeito da política nesse movimento negacionista e movimento antivacina. E daria um episódio muito longo. Mas olha, eu quero destacar que aqui no grupo dos apoiadores nós estamos entre conversas falando sobre negacionismo, sobre movimento antivacina, sobre a importância da política para impedir, né, que a ciência seja negligenciada de alguma forma e, consequentemente, pensando na saúde, para que a saúde das pessoas não seja negligenciada. Falamos também de Alexas que não funcionam direito, falamos aí de movimentos relacionados ao misticismo, que às vezes impedem as pessoas de enxergar a importância da ciência e de reconhecer essa importância até mesmo para as facilidades do dia a dia e para a questão de saúde. E uma frase também que eu quero destacar, que aqui na conversa do Constantino com o Marisson também, teve uma conversa aqui falando sobre o tema do episódio. Eu queria destacar aqui a frase que o Marisson colocou aqui no final da conversa, que eu achei bem interessante e é bem importante da gente falar. O problema é que os vieses dificultam muito a enxergar o que não bate com as teorias da conspiração. Só enxergam o que confirma. É essa a questão do negacionismo, né? O negacionismo, ele age mais ou menos assim. A pessoa já tem uma desconfiança em cima da vacina. E aí alguém chega falando, olha, tem gente tendo problema, morrendo de morte súbita por causa da vacina. E aí a pessoa, eu já desconfiava da vacina, tem gente morrendo de morte súbita, então isso confirma o meu viés de não confiar na vacina. Então, o negacionismo, e todo esse movimento antivacina, ele não age de uma maneira inocente, não age de uma maneira impensada. Ele vai buscar nas pessoas que têm algum viés, confirmar esses vieses para atrair as pessoas para esse movimento. E o movimento antivacina tem feito isso há muito tempo. Como aí o Júlio já falou e a gente tem comentado já em outros episódios, as vacinas primeiro tiveram lá uma possível ligação com autismo, fizeram essa ligação, o que é absurdo. Hoje a gente sabe que não tem nenhum cabimento essa ligação. Isso já é uma informação que foi retratada e foi um escândalo até o caso do que gerou essa desconfiança de provocar autismo, né? Que foi um artigo que foi retratado, um estudo encomendado, tem toda essa questão, a gente já falou disso em outros episódios. Mas aí, vejam, as pessoas já têm desconfiança, o movimento antivacina coloca mais desconfiança ainda, pega o que é exceção e faz essa exceção virar o comum, virar a regra, né? Pega, por exemplo, tem casos de miocardite associados à vacina da Pfizer, isso é uma verdade, a gente já falou em outros episódios. São casos raros, mas pode acontecer miocardite como reação adversa raríssima associada à Pfizer. E mesmo assim, mesmo sabendo que é raro e que o benefício da vacina é muito maior do que o risco, o movimento antivacina pega essa informação da miocardite e coloca como regra. Olha, se você tomar a Pfizer, a vacina da Pfizer, você vai ter miocardite. Coloca isso como uma causa e um efeito, né? E como se isso valesse para todo mundo que tomasse. E mesmo que tenha acontecido casos de eventos adversos raros e muito graves como esse, as pessoas não morreram, são eventos que foram tratados. Isso é importante deixar claro também. Acontece que tem uma divulgação grande dos casos de eventos adversos raros,
tem também uma exploração de casos que não estão ligados à vacina e colocam esses casos como se fossem eventos adversos da vacina, por exemplo, pegam casos de morte súbita entre pessoas jovens, o que é comum, isso pode acontecer entre atletas. A gente sempre viu casos de morte súbita acontecendo, mesmo antes da vacina da Covid. E aí pegam esses casos e colocam como se fosse associado à vacina porque a pessoa se vacinou. Embora a gente já tenha falado em outros episódios, é importante sempre deixar claro, não é porque você se vacinou e aconteceu alguma coisa com você depois da vacinação que a vacina é a causa do que aconteceu com você. Eu não posso ter me vacinado e no mesmo dia comecei a sentir uma dor de cabeça e necessariamente associar a vacina. Pode ser pela vacina? Pode ser. Mas não é necessariamente pela vacina se não for comprovada a causalidade. E quando a gente tem eventos adversos, essa causalidade é investigada e vai ser comprovada se for o caso. Isso é importante deixar claro, porque a ciência, ela atua com responsabilidade. A gente não faz um produto que é terapêutico, preventivo, como a vacina, e coloca no mercado isso sem uma fiscalização rígida e sem uma vigilância rígida em cima do que está sendo utilizado para promover saúde e não para promover morte. Então, o movimento antivacina é muito grave e a gente viu ao longo desses últimos anos que a política da extrema-direita tentou, vamos dizer assim, dar uma erguida nesse movimento no Brasil e está conseguindo, infelizmente. A gente tem queda geral na cobertura vacinal. Isso é um fato. O Ministério da Saúde hoje tem se preocupado em promover campanha de vacinação, está, então, ampliando até mesmo as doses de vacina bivalente para a faixa etária acima de 18 anos, porque não tiveram uma busca ampla das vacinas pelos grupos prioritários, que eram os grupos de idosos, de pessoas com comorbidades, profissionais de saúde. Como essas pessoas não foram buscar a dose bivalente, que é direito delas, que está disponível no SUS, o Ministério da Saúde teve que ampliar para a faixa etária acima de 18 anos, para as vacinas não serem perdidas. E isso é absurdo, a gente pensar que um país que foi exemplo de vacinação, hoje enxerga a vacina como algo ou a se temer, ou então como algo que tem que ser rejeitado mesmo, porque eu não preciso de vacina. A real, o que eu penso é que o movimento antivacina está ganhando no Brasil. A gente não tem mais só hesitação vacinal, não é só desconfiança simples da vacina. É uma manipulação política associada à extrema-direita que cresceu no Brasil nos últimos anos e que tem, como eu falei anteriormente, um bom financiamento para fazer impulsionamento dessas informações e tem controlado a saúde pública brasileira, impedindo a vacinação da população. Todo mundo perde, o Brasil inteiro perde. Não perde só quem não se vacina, perde toda a população, toda a sociedade. E isso é muito triste. Bom, Júlio, eu falei demais, olha só, fiz uma palestra aqui, pelo amor de Deus. Júlio, me salva, vamos fechando esse episódio, porque já tá na hora de acabar, a gente já falou muito, foi muito bom ter a participação aí, o Marisson conseguiu falar, tem gente que se manifestou que queria falar também. Se der tempo, a gente vai colocar outra fala aí de ouvinte no episódio, vamos ver aí se alguém manda ainda hoje para esse episódio ser editado, porque o editor sofre desse jeito, né? É isso aí, Letícia. Muito bem colocado. Eu tenho mais um comentário de um ouvinte muito especial, a Sandra, que nos acompanha, nos apoia há bastante tempo. Muito obrigado, Sandra. E a Sandra mandou pra gente a seguinte mensagem. O movimento antivacina sempre existiu. Tem raízes históricas antigas, porém na pandemia de Covid-19 testemunhamos o seu crescimento e também o anticientificismo. O contexto político, sociocultural da mídia e ignorância das pessoas quanto aos efeitos colaterais das vacinas se tornaram fatores determinantes para as pessoas se vacinarem ou não.
A pandemia fortaleceu, não só no Brasil, mas no mundo, as ideias negacionistas e os movimentos anti-vax, onde as pessoas simplesmente passaram a viver suas vidas baseadas em teorias conspirativas. Para agravar e fortalecer esse movimento, tivemos ainda um presidente que em nenhum momento teve empatia ou agiu como um líder. Ele só pensou em fazer populismo sanitário, médico, barato, passando por cima do que diziam os cientistas, fomentando pânico e polêmicas em seus seguidores. Um líder que o tempo todo desrespeitou a pandemia e as vítimas dela. Eu me lembro quão revoltada e assustada eu fiquei ao ouvi-lo dizer que seria somente uma gripezinha, que não era para nos preocuparmos, que máscaras não funcionavam, ivermectina era um método preventivo, o kit Covid. Tenho certeza que a baixa adesão à vacinação está, sim, atrelada à confiança da população aos seus representantes. Presenciamos desde então uma clara campanha de desinformação contra a vacina. Se eu começo a receber diversas informações e não tenho conhecimento científico, isso me influencia, e então eu acredito que é melhor eu não me arriscar. Infelizmente, não são muitos que buscam a informação. Se tornam vítimas da desinformação e presas fáceis do movimento. Agradeço a esse podcast, que com certeza, como me ajudou, também ajudou muitas outras pessoas a terem conhecimento científico. Salvou vidas. Muito bacana, Sandra. A gente fica muito feliz com esse tipo de comentário, de saber que a gente conseguiu passar essa mensagem da ciência, da importância da ciência e da importância de ter ciência de qualidade para a população, né? E acho que o seu comentário aponta para uma coisa muito importante, que é o fato de que durante a pandemia a gente teve países que tiveram líderes, né? Eu sempre penso na Jacinda Ardern da Nova Zelândia, que comandou muito bem. Tudo bem que é um país insular, está separado pelo mar e tudo mais, mas ela comandou muito bem, né, a questão da pandemia no país dela, com vacinação, com a questão de testagem em massa, com a questão de controle sanitário, passando informação de qualidade para as pessoas, muito diferente do que a gente teve aqui. E acho que o que a gente está vendo no noticiário dessa semana, com a questão da falsificação dos certificados de vacinação, tem tudo a ver com essa posição, né, de mentir sobre como a vacina poderia ajudar, de tentar atuar na contramão do que todo mundo estava fazendo e na contramão do que a ciência apontava como um norte, mas principalmente querendo buscar os benefícios de quem se vacinou, né? E na verdade, assim, a gente sabe que o benefício maior da vacinação é a proteção contra as doenças, né? É a proteção contra o agravamento de uma doença tão grave quanto a Covid. Mas nesse caso, parece que eles estavam buscando o benefício de ser aceito em sociedade, né? De poder entrar em outros países, de poder viajar, de poder entrar nos lugares que exigiam o passaporte sanitário. Então acho que está tudo muito conectado. Chega até a ser curioso, de uma certa forma, que o ex-presidente esteja sendo responsabilizado justamente por um assunto contra o qual ele lutou tanto, né? Contra o qual ele se opôs tanto durante o governo. Então acho que é bem representativo do tipo de governo que felizmente a gente se livrou, né? E que a gente sabe o perigo que representou num momento tão frágil, tão crucial da nossa democracia, mas também da questão da ciência, da questão da nossa saúde pública em geral. Com isso, então, a gente encerra esse episódio especial agradecendo a todos os ouvintes, a todos os apoiadores que dedicaram seu tempo para escrever um comentário, para contar um pouquinho pra gente o que vocês pensam. São vocês que fazem o podcast ir pra frente, são vocês que escutam a gente, que comentam nas redes, que compartilham com os amigos, que apoiam o podcast, que fazem com que a gente tenha um espaço toda semana para falar de ciência, que é um assunto tão importante. Então eu me despeço por aqui, deixo para Letícia falar se despedir também, né? Falar o tchau dela de toda semana, e a gente se encontra de novo na semana que vem. Tchau, tchau. É isso aí, Júlio. Diante de tantos crimes cometidos pelo ex-presidente,
inclusive fez propagação de epidemia, agiu contra as medidas sanitárias de prevenção da Covid, mas ele foi pego por aquilo que ele mais lutou, né? O que ele mais tentou fazer é fazer o brasileiro virar anti-vacina. E ele foi pego justamente pela falsificação de um cartão de vacina. Quem diria, né? Bom, gente, eu também vou ficando por aqui. Foi um prazer gravar esse episódio com os nossos ouvintes apoiadores do Escuta Ciência. Muito legal ter vocês participando aqui. Na próxima vez a gente avisa com antecedência para ter mais ouvintes apoiadores participando também, né? Para poderem se programar para participar. E se você não é um apoiador ainda do Escuta Ciência, você pode apoiar também com valores a partir de R$2, entrar nesse grupo nosso aqui que a gente conversou e gravou o episódio e participar de outros episódios que a gente pode gravar, além de ter aí alguns benefícios que os ouvintes apoiadores também têm, né? Eles ganharam uma caneca personalizada no final do ano, olha só que legal. Então, pessoal, a gente fica por aqui e a gente se vê, então, na verdade a gente se ouve, vocês nos ouvem, semana que vem. Tchau, tchau e até o próximo episódio.